O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Desde já agradecemos pelo convite fraterno e por mais essa oportunidade de estudo e trabalho no bem. Para iniciarmos a reunião de hoje, façamos a nossa prece. Jesus querido, divino e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, para mais um estudo da doutrina espírita, realizado em Teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de aprendizado e te pedimos, Senhor, que abençoe e ampare a cada um de nós, encarnado ou desencarnado, que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje o nosso estudo será baseado no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na parte primeira das causas primárias, capítulo 1, de Deus. O seguinte tópico: Deus e o infinito e provas da existência de Deus, questões 1 a 9. E aí nós vamos iniciar, né, com esse tópico, Deus e o infinito. E aí na questão número 1, a primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec inicia perguntando: que é Deus? E só a pergunta já nos chama atenção, né? Por que ele não pergunta quem é Deus? Porque o pronome interrogativo quem, ele personifica, ele se refere a pessoas. Então, Kardec aí já despersonifica Deus, né? Já dando a subentender que não é uma pessoa. E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema, quer dizer, máxima, causa primária, ou primeira, né, de todas as coisas. Então, em nenhum momento os espíritos realmente colocam Deus como sendo uma pessoa, né? E daí a coerência da própria questão de Kardec, mas sim como um ser que é o criador de tudo que existe no universo, né? A causa primária de todas as coisas, inclusive o nosso criador, e o ser mais inteligente que existe. Até porque, depois, mais para frente, quando, né, se trabalha os atributos de Deus, a gente vê e entende que se houvesse um ser mais inteligente, esse sim é que seria Deus. Então, é uma questão de lógica mesmo, né? E em A Gênese, também de Allan Kardec, né, Kardec coloca que Deus, ele é o edifício sobre o qual repousa a criação, é a base desse edifício, é o princípio de tudo, e por isso deve ser o ponto de partida, né, dos nossos estudos. Não é à toa que logo o primeiro assunto aqui do Livro dos Espíritos é sobre ele. E aí na questão número 2, Kardec pergunta: que se deve entender por infinito? E aí os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, os espíritos, né, colocam aí, dão essa definição de infinito, né, e associando, né, aquilo que não tem começo nem fim, aquilo que é desconhecido. E hoje em dia nós, né, vamos encontrar estabelecida a diferença entre, por exemplo, infinito e eterno.
infinito, caracterizando realmente aquilo que não tem fim, né? Como o próprio nome já diz, né? Esse prefixo in significa não, negação. E finito seria o que tem fim. Então, aquilo que não tem fim, aquilo que é sem fim. E eterno é uma palavra mais propriamente para aquilo que não teve começo e nem terá fim, né? Então, existe essa diferença aí conceitual hoje em dia. Mas aí a gente fica se perguntando, por que será que Kardec, né, tá falando de Deus e por que que ele vem com essa questão, né, querendo saber o que é infinito? E aí entra a questão número 3, deixando isso daí mais claro, né? Por que dessa pergunta anterior? Quando Kardec pergunta, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Porque, né, de repente, muitas pessoas, à época, e de repente até hoje, caracterizariam Deus como sendo o infinito, né? Então, Kardec quer saber se isso procede. E os espíritos superiores, eles nos esclarecem. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? E aí eles respondem: definição incompleta. Estão mostrando que não é mais ideal, né, essa colocação, essa expressão. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, os espíritos deixam claro que, ao dizermos, né, caracterizarmos Deus como sendo o infinito, a gente faz isso por uma limitação da nossa linguagem, né? Nos falta, de repente, vocabulário mais apropriado para nos referirmos a Deus, para expressarmos toda a sua grandeza, né? E com relação a isso, Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, no capítulo justamente intitulado Deus, né, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo intitulado Deus, ela também reforça isso, que toda tentativa de definir Deus, pelo menos por enquanto, não vai conseguir abranger toda a magnitude de Deus, né? Vai estar sempre limitada, né? Então, ela alerta em relação a isso. E aí, nós temos uma nota de Kardec, né? Complementando essa resposta dos espíritos à questão número 3, quando Kardec diz: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, é algo abstrato, não é algo concreto. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo, quer dizer, a qualidade, a característica de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Porque ao definirmos Deus como sendo o infinito, é algo meio complicado, porque tanto pela dificuldade da própria definição de Deus, quanto pela dificuldade da própria definição de infinito. Porque, como colocamos anteriormente, né, a gente vê que o infinito para alguns é aquilo que não tem começo nem fim, para outros é aquilo que não tem fim, para outros é o desconhecido. Então, complicado definirmos algo que é difícil de definir, que é Deus, usando um conceito que também tem uma definição abrangente e complexa, que é a questão do infinito. E quando ele fala, né, a questão de tomar o atributo, a característica, né, de algo pela coisa em si, né, isso entra nessa questão, né, de dizer que Deus é o infinito. Porque
Como Kardec mostra, Deus é infinito em suas perfeições, né? Quando a gente trabalha mais para frente os atributos de Deus, tanto no Livro dos Espíritos quanto em A Gênese, também de Allan Kardec, nós vamos ver que Deus ele é infinitamente perfeito. Ele tem as perfeições de uma forma, né, ilimitada. Porque se assim não fosse, haveria outro ser mais perfeito e esse sim que seria Deus. E também que Deus é infinitamente justo e bom. E nós percebemos essa suprema bondade e justiça de Deus através da providência divina, que é o cuidado que ele tem para com cada uma de suas criaturas, através da ação providencial das leis divinas, como, por exemplo, a lei de causa e efeito. Retornando, chegou a internet tem essas coisas, né? Eu caí aqui, mas como eu estava dizendo, então a infinita, a soberana, suprema justiça e bondade de Deus se manifestam de várias formas, inclusive através da lei de causa e efeito. Aliás, a reencarnação é a maior prova, né, da justiça e da misericórdia divinas. Bem, aí nós vamos para o outro tópico, que é provas da existência de Deus, na questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos superiores colocam no axioma, ou seja, no princípio fundamental, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, é uma questão lógica aqui, né? Não é efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa. Tudo aquilo que ocorre, né, tem alguma origem. Tudo que existe tem uma origem. Então, os espíritos nos convidam a procurarmos, né, tudo aquilo que não poderia ter sido feito, produzido, criado pelo homem e usarmos a razão. Então, como isso surgiu? Se não foi um homem que fez aquilo, que criou aquilo, né? E não é necessário nós vermos algo, né, para termos certeza de que existe. Podemos saber realmente pelos efeitos. E aí podemos citar como exemplo a questão da virose, né? Uma virose é uma doença causada por um vírus. Nós não vemos o vírus, mas sabemos da sua existência e da sua ação através dos efeitos que ele causa em nós, no nosso organismo, no nosso corpo físico. No caso, a questão da virose. Então, é uma questão lógica. E se todo efeito tem uma causa, raciocinando um pouco mais além, nós vamos chegar à conclusão de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, só pode ter sido produzido por uma causa inteligente. E aí entra a nota de Kardec, né, comentando o seguinte, complementando essa resposta aí da espiritualidade. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então,
nós temos aí né, a maior prova da existência de Deus é a sua própria obra. A obra da criação, a natureza, né, com todos os elementos que a compõem, que fazem parte dela, todos os seres vivos, enfim, todos os recursos naturais que não são obra do homem, não poderiam ter sido feitos, produzidos, né, pelo ser humano. Percebemos que ali existe uma inteligência superior, uma força superior, enfim, um ser supremo que produziu tudo aquilo, ao qual nós chamamos de Deus. Porque, caso contrário, como Kardec mostra, nós estaríamos negando que todo efeito tem uma causa. E também, ou estaríamos acreditando que, né, tudo isso de maravilhoso que a natureza tem, mostra, inclusive nós mesmos fazemos parte da natureza, também fazemos parte da criação divina, que tudo isso teria saído do nada. E não faz o menor sentido o nada produzir algo, sobretudo algo dessa grandeza, né? Dessa maravilha que é a natureza, né? Então, não faz o menor sentido. E com relação a isso, para ilustrar, nós trazemos uma historinha, né, do livro Ideias e Ilustrações, psicografia do nosso querido Chico Xavier por espíritos diversos, no capítulo 37, que fala da existência de Deus, uma historinha narrada pelo espírito Meimei, intitulada Existência de Deus, que diz o seguinte: conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? E o crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives, né, do joalheiro. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, né, ou seja, pelas marcas deixadas no chão, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercado por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, né, molhados de lágrimas, cheios de lágrimas, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, essa singela história, ela ilustra bem que a grande prova da existência de Deus está em a natureza, que é a grande obra do Criador. Prosseguindo, na questão número 6, desculpa, na questão número 5, Kardec pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Ao que os espíritos respondem: há de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, nós percebemos que essa crença na existência de Deus, de um ser superior à humanidade, ela é algo instintivo,
que as pessoas em geral trazem dentro de si. Algo intuitivo que brota do íntimo a dizer que Deus existe. É como se ao nos criar, né, Deus, o grande autor, né, da vida, do universo e de todos nós, é como se ao nos criar ele tivesse colocado ali em nós o seu selo, a sua marquinha, a sua assinatura. Nós temos, por assim dizer, dentro de nós, o nosso ritmo, o DNA divino. E isso acaba gerando esse sentimento instintivo, natural, essa crença na existência de Deus, de um ser superior, não importa o nome que se dê a ele. E aí Kardec prossegue nesse assunto, na questão número 6, querendo saber: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Quer dizer, será que essa crença, né, na existência de Deus não foi algo que foi ensinado, né, para as pessoas? E aí os espíritos superiores colocam: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Nós vemos, né, que a crença em Deus é algo que, né, vem perpassando todos os povos de todos os tempos. Olá novamente, meus irmãos. Mais uma vez, desculpa, né, a questão de conexão da internet, mas estamos de volta e falando então, né, que essa crença na existência de Deus é algo que existe, né, ao longo do tempo nos mais diversos povos, né, uma crença bastante universalizada, né? Quando a gente fala em Deus, não necessariamente com esse nome de Deus, mas um ser, né, superior à humanidade. Então, não é fruto simplesmente de ensino de educação. Na questão número 7, Kardec pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E aí os espíritos respondem: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E Kardec comenta, né, complementando: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Porque a matéria em si, ela surgiu de algum lugar, de algo, né? Ela foi criada de alguma forma. E foi criada como? Por quem ou por quê, né? Então, nós acabamos chegando a essa conclusão lógica de que a matéria e suas propriedades também são efeitos originados por alguma causa a que nós damos o nome de Deus. Então, a lógica, ela fortalece essa crença na existência de Deus, né? E assim como nós vimos que a crença em Deus é algo, né, bastante universalizado, né? E já a incredulidade em relação a isso, né, ela é algo já mais isolado, né? Aí a questão número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita, quer dizer, casual, ao acaso, da matéria, ou por outra ao acaso? E aí os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. E aí Kardec comenta, né? Entra com um comentário, com uma nota. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia, quer dizer, evidencia combinações e desígnios, ou seja, planos, né,
determinados e, por isso mesmo, revelam poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então, é uma questão de lógica, não faz o menor sentido acharmos que simplesmente as coisas surgiram do nada, ao acaso. Porque não é lógico que o acaso, que o nada tenham produzido algo tão inteligente quanto é a obra da criação, quanto são os elementos da natureza, não apenas aqui na Terra, mas por todo o universo. E nós temos, né, a ciência, ela traz aí a teoria do Big Bang, né, para explicar o surgimento do universo, né? Aquela grande explosão no espaço e um átomo, né, primordial teria se expandido e, como resultado, uma esfera incandescente se resfriou, originando o universo. Mas aí cabe os seguintes questionamentos reflexivos. Mas o que provocou a explosão? E de onde surgiu esse átomo primordial? E não conseguimos encontrar uma outra resposta a não ser Deus. Que, como diz Joana de Ângeles, né, é a causa incausada. É a causa de tudo, mas que existiria desde sempre, por ser eterno, sem começo nem fim. E aí nós chegamos na última questão, que é a questão número 9, em que Kardec pergunta: em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os espíritos respondem, né? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade, a descrença, né? O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Dando continuidade, né? Lemos a resposta à questão número 9, né? O Livro dos Espíritos. E nós percebemos aqui que essa incredulidade, a descrença em Deus, então, tem muito a ver com orgulho, né? É o ser humano que, no seu orgulho, não consegue admitir um ser superior a ele, uma inteligência acima da sua, né? Mas, conforme já colocamos anteriormente, né, nós vemos que o ateísmo, a, né, descrença em Deus, essa incredulidade, ela seria algo que não é o natural no ser humano, né? É fruto desse orgulho, como colocamos, né? Porque não há povos ateus, né? Apenas pessoas isoladas, né? Então é algo mais isolado. E Kardec, ele faz um comentário, né? Complementando essa questão que é a última, né? Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Então, novamente, né, o convite para nos debruçarmos sobre a natureza e observarmos, né, a sua perfeição, a harmonia, né, a sabedoria presente na natureza que mostram algo acima da capacidade humana, ou seja, a existência de um ser superior a que chamamos Deus. Continua Kardec, quaisquer que sejam os prodígios, né, as maravilhas que a inteligência humana tem operado, tenha realizado, ela própria, a própria inteligência humana, tem uma causa. E quanto maior for o que opere, o que faça, tanto maior há de ser a causa primária.
Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. O nome é o que menos importa. O mais importante é entendermos que nós mesmos, seres humanos, que somos os seres inteligentes da criação, enquanto espíritos, inclusive imortais que somos, né? O espírito é o ser inteligente da criação. Somos também criação divina. Somos criaturas de Deus, né? E mais do que isso, filhos de Deus, com toda uma herança divina dentro de nós a ser desenvolvida, né? E nós, refletindo, percebemos que a crença em Deus, ela é algo importante para conter os nossos impulsos inferiores, né? Através da consciência das leis divinas que regem todo o universo. O respeito a essas leis. E essa fé em Deus, ela nos dá segurança, né? A certeza de não estarmos entregues à própria sorte, de não estarmos sozinhos, abandonados, desamparados, porque Deus cuida de nós através da providência divina. E como isso é maravilhoso, não é mesmo, meus irmãos? Como isso é confortador, como isso é consolador. E para encerrarmos mesmo, né, o estudo de hoje, nós queremos ler um trechinho de A Gênese, no capítulo 2, né, que fala de Deus, no caso, no item 30, em que Kardec diz: diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom, essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude, o seu cuidado. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, donde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de compreender, e vamos nos tornar dignos de compreender melhor ainda a divindade através da nossa própria evolução. Bem, meus irmãos, agradecemos a oportunidade, mais uma vez, a atenção de todos, e só nos resta orar. Deus, nosso Pai maior de infinita bondade, amor e misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado, e que nós possamos sentir a tua presença em nossas vidas constantemente, diariamente, através da tua obra e da tua ação providencial. Abençoe, Senhor, toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!